Bernardo Brandão, advogados associados. Meu nome é Bernardo Brandão, sou sócio do escritório e, conforme prometido, agradecendo desde já a sua inscrição, vou tecer algumas considerações que são importantes para você que está sofrendo, está na iminência de sofrer um processo administrativo ou uma sindicância. Primeiro passo, não deixe de contratar uma defesa técnica. O processo pode começar com uma sindicância, uma simples sindicância, e pode se transformar num processo administrativo disciplinar complexo. Tudo vai depender do que for apurado na sindicância. Tudo vai depender do que o administrador vai decidir. Isso está fora da sua alçada. Nós temos exemplos aqui no escritório concreto do servidor que começou com uma sindicância e parou num processo administrativo disciplinar. E ele ainda assim não fez a contratação de uma defesa técnica específica e no final ele foi demitido. Então não arrisque seu cargo, não brinque com isso porque realmente é algo extremamente sério. A segunda dica importante é, esses processos, eles dependem de alguém, de um advogado que tenha conhecimento técnico. Você pode contratar quem você quiser, fica a seu critério. O ponto é, tenha certeza, se certifique de que ele realmente tem experiência. Era muito comum no judiciário os advogados ajuizarem a ação para arguir, para questionar nulidades praticadas durante o PAD. Então o advogado, em vez de ele impugnar, questionar aquela nulidade no momento que ela era praticada no PAD pela comissão processante, ele aguardava para acumular aquele tanto de nulidades e ao final do processo, depois que o servidor era demitido ou sofria a pena, aí então se ajuizava uma ação. E isso, obviamente, não é o melhor caminho. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, para fazer cessar esse tipo de situação, criou a súmula vinculante número 5. E essa súmula diz o seguinte: a ausência de advogado no processo administrativo não gera nulidade. Então o que acontecia muito? Exemplo, a pessoa ia consultar um advogado. O advogado dizia, não contrate um advogado, continua sem advogado nenhum no processo. E ao final do processo, o servidor sofria punição. E aí qual era o questionamento? Olha, ele não teve defesa técnica, ele não contratou um advogado. E aí se entrava com uma ação para anular o processo pela ausência do advogado. E aí o Supremo disse o seguinte: o advogado não é imprescindível. Não é que ele não seja imprescindível para a defesa do servidor. O que o Supremo disse é o seguinte: se não tiver advogado no processo, isso automaticamente não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. E aí quantas pessoas sofreram as consequências exatamente por esse motivo? Então não é boa medida você verificar uma nulidade, porque, a meu ver, a ausência de uma defesa técnica é uma nulidade. O problema é como isso foi utilizado. Perfeito? Como isso foi utilizado posteriormente. Então o melhor caminho é ter desde o início uma defesa técnica. Outro ponto importante, o processo administrativo disciplinar, ele tem que observar um ITER, um procedimento. O problema é que não há uma legislação específica traçando cada uma das fases. O que se tem e se utiliza supletivamente é o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da União, enfim, algumas instituições como as universidades federais têm um manual específico, se aplica a lei do processo administrativo, que é a 9784, supletivamente também, mas não há uma norma, né, definindo ponto a ponto. Não obstante, haja uma sequência a ser respeitada. Então isso deixa uma série de margens, uma série de arestas. E muitas vezes a comissão processante não tem conhecimento técnico para desenvolver. E é aí que entra a figura do advogado para garantir ao servidor de que ele vai ter a melhor defesa possível, de que não vai haver nenhuma violação. O processo não é para provar que o servidor é culpado. O processo é a oportunidade que o servidor tem para demonstrar que é inocente. Daí a importância de você estar bem representado. Então esses são os pontos que eu gostaria de abordar. Se houver alguma pergunta, por favor, encaminhe para nós. Nós teremos o prazer de responder. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode curtir a nossa página bernardobrandão.com.br. Enfim, nós estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Obrigado pela atenção, um grande abraço.